Quando a Bíblia afirma que Deus é Espírito, ela nos revela que ele não pode ser percebido fisicamente. Deus é um ser inteligente e sobrenatural, desprovido de um corpo físico, transcendentemente além da compreensão humana. Sendo Deus Espírito, ele é invisível, a menos que escolha se manifestar de alguma forma visível ao homem. Deus disse a Moisés: "Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá." A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Não apenas ninguém jamais viu a Deus, como nenhum homem é capaz de ver a Deus. Vejamos. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Muitas vezes, a Bíblia descreve Deus como invisível. Embora o homem possa ver Deus quando ele aparece de formas variadas, nenhum homem pode ver diretamente o invisível Espírito de Deus. Por ser Espírito, ele pode estar em todos os lugares simultaneamente. Ele é o único Espírito verdadeiramente onipresente. Todos os outros espíritos, como os demônios, os anjos e o próprio Satanás, podem ser confinados a lugares específicos. Embora Deus seja onipresente, não podemos igualá-lo à natureza, substância ou forças do mundo, o que seria panteísmo, porque ele possui individualidade, personalidade e inteligência reais. Salomão reconheceu a onipresença de Deus quando, na dedicação do templo, orou: "Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter." Deus declarou sua onipresença dizendo: "O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés." Paulo pregou que o Senhor não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. A mais bela descrição da onipresença de Deus encontramos em Salmos. Vejamos. "Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá." Se Deus é onipresente, por que a Bíblia o descreve como estando no céu? Há várias razões. A primeira, esse fato indica que Deus é transcendental, além da compreensão humana e não limitado à terra. Segundo, essa descrição se refere ao centro do raciocínio e atividade de Deus. Terceiro, refere-se à presença imediata de Deus, à totalidade de sua glória e poder. Quarto, pode se referir à manifestação visível de Deus aos anjos nos céus. Isso não implica que Deus não esteja onipresente ou que esteja limitado a um lugar ou corpo. Quando a Bíblia diz que Deus veio à terra ou apareceu a um homem, ela não nega sua onipresença. Ela simplesmente afirma que o foco de sua atividade se deslocou para a terra, pelo menos no que se refere a determinado indivíduo ou situação. Quando Deus vem à terra, o céu não se torna vazio. Ele continua no céu como sempre, agindo simultaneamente nos céus e na terra, ou em vários lugares da terra. É crucial reconhecer a magnitude da onipresença de Deus e não limitá-la à nossa experiência humana. Sendo Deus Espírito invisível e onipresente, ele certamente não tem um corpo, da maneira como entendemos um corpo. Ele assumiu várias formas e manifestações temporárias ao longo do Antigo Testamento para que o homem pudesse vê-lo, o que chamamos de teofanias. No entanto, a Bíblia não registra nenhuma manifestação corpórea permanente de Deus até o nascimento de Jesus Cristo. Em Cristo, naturalmente, Deus tinha um corpo humano, e agora tem um corpo humano glorificado e imortal. Fora das manifestações temporárias de Deus e da revelação de Deus em Cristo no Novo Testamento, acreditamos que as referências nas Escrituras aos olhos, mãos, braços, pés, coração e outras partes do corpo de Deus são exemplos de linguagem figurativa ou antropomorfismo, interpretação de algo não humano em termos humanos para que o homem possa compreender. Em outras palavras, a Bíblia descreve o Deus infinito em termos humanos e finitos para que possamos compreendê-lo melhor. Por exemplo, o coração de Deus denota seu intelecto e suas emoções, não um órgão bombeador de sangue. Quando Deus disse que o céu era seu trono e a terra estrado de seus pés, ele descrevia sua onipresença,
não um par de pés literalmente apoiados sobre o globo. Quando Deus disse que sua destra estendeu os céus, ele descrevia seu poder e não uma grande mão desdobrando os céus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não significa que Deus tenha olhos físicos em todos os lugares, mas indica sua onipresença e onisciência. Quando Jesus expulsou demônios pelo dedo de Deus, ele não usou um enorme dedo vindo dos céus, mas exerceu o poder de Deus. O resfolgar das narinas de Deus não eram, literalmente, partículas emitidas por gigantescas narinas celestes, mas o forte vento do leste enviado por Deus para separar o Mar Vermelho. De fato, a interpretação literal de todas as visões e descrições físicas de Deus nos levaria a acreditar que Deus usa rodas como as nossas em seu trono. Vejamos. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Resumindo, acreditamos que Deus, como Espírito, não tem corpo, a menos que queira se manifestar em forma corpórea, como ele fez na pessoa de Jesus Cristo. A onipresença de Deus significa, por exemplo, que ele poderia ter aparecido simultaneamente aos homens, na terra, e aos anjos nos céus. Precisamos ter em mente também que nos tempos do Novo Testamento, Deus escolheu revelar a si mesmo em sua plenitude, através de Jesus Cristo, vejamos, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há possibilidade de se separar Deus e Jesus, e não há outro Deus visível a não ser Jesus. O Salmo 139 nos ensina que Deus sabe todas as coisas, inclusive nossos movimentos, pensamentos, procedimentos, caminhos e palavras. Jó confessou: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem o conhecimento completo de todas as coisas, inclusive o conhecimento antecipado do futuro. Como a onipresença, a onisciência é um atributo que pertence apenas a Deus. Ele é o Deus único. A Bíblia não identifica nenhum outro ser, incluindo Satanás, que possa ler todos os pensamentos do homem, prever o futuro com exatidão ou saber tudo o que há para ser conhecido. Muitas vezes, através da Bíblia, Deus chama a si mesmo de Todo-Poderoso. Ele detém todo o poder que existe, e nenhum ser pode exercer qualquer poder que não lhe tenha sido outorgado por Deus. Apenas Deus é onipotente, pois apenas um ser pode deter todo o poder. O apóstolo Paulo descreve Deus como bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os santos de Deus nos céus proclamarão: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 19, versículo 6. Deus descreve maravilhosamente sua grande onipotência em Jó, capítulos 38 até o capítulo 41. As únicas limitações de Deus são aquelas que ele, voluntariamente, colocou a si mesmo, ou aquelas resultantes de sua natureza moral. Sendo santo e sem pecado, ele permanece dentro de suas próprias limitações morais. É impossível, portanto, para Deus mentir ou contradizer sua própria palavra. Deus é eterno, imortal e viverá para sempre. Ele é o primeiro e o último. Ele não tem começo nem terá fim. Outros seres dotados de espírito, inclusive o homem, são imortais no que se refere ao futuro, mas apenas Deus é eterno no passado e no futuro. O caráter e os atributos de Deus permanecem inalterados, como proclamado em Malaquias, vejamos: porque eu, o Senhor, não mudo. Embora a Bíblia mencione que Deus às vezes se arrepende, indicando uma mudança em seu curso de ação em relação ao homem, esse arrependimento ocorre devido às mudanças nas ações humanas. A natureza essencial de Deus permanece constante. Apenas seu plano futuro se adapta às mudanças nas ações humanas. Por exemplo, o arrependimento de Nínive resultou em Deus alterar seus planos de destruição para aquela cidade. Em algumas passagens, a Bíblia relata o arrependimento de Deus no sentido de se comover e entristecer, mais do que uma mudança em seu pensamento. Deus possui individualidade, personalidade e racionalidade. Ele é um ser inteligente, dotado de vontade e habilidade de raciocínio. A Bíblia diz que sua mente é inteligente.
O fato de o homem ter emoções indica que Deus também possui emoções, já que o homem foi criado à imagem de Deus. A emoção essencial de Deus é o amor, mas ele experimenta várias emoções, como prazer, piedade, compaixão, aversão ao pecado e zelo pela justiça. Deus é paciente antes de se irritar, mas sua ira pode ser provocada. Podemos entristecer Deus e também podemos bendizê-lo. Suas emoções transcendem naturalmente as nossas, mas buscamos descrevê-lo usando termos que refletem as emoções humanas. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor é a essência de Deus. Ele é sua verdadeira natureza. Deus tem muitos outros atributos e qualidades, muitos dos quais prolongamentos de seu amor. Esses atributos morais de Deus não entram em contradição, pelo contrário, operam em perfeita harmonia. Um exemplo disso é a santidade de Deus, que demandou uma separação imediata entre Deus e o homem quando este pecou. Enquanto a justiça e a retidão divinas requeriam a penalidade do pecado, o amor e a misericórdia de Deus buscavam o perdão. Deus reconciliou tanto a justiça quanto a misericórdia por meio da morte de Cristo no Calvário e do plano de salvação que resultou desse sacrifício. Experimentamos os benefícios da misericórdia de Deus quando aceitamos, pela fé, a obra expiatória de Cristo e a aplicamos em nossa vida. Ao aceitarmos, pela fé, o plano de salvação de Deus e obedecê-lo, Deus nos imputa a justiça de Cristo. Assim, Deus pode, com justiça, perdoar nossos pecados e restaurar nossa comunhão com Ele, sem comprometer sua santidade. A morte de Cristo, um ser inocente e sem pecado, e a atribuição da justiça de Cristo a nós satisfizeram tanto a justiça quanto a santidade de Deus. No entanto, se rejeitarmos a expiação de Cristo, ficaremos diante do juízo de Deus. Nesse cenário, sua santidade exigirá a separação do pecador, e sua justiça demandará a morte para aquele que pecou. Assim, a justiça e a misericórdia são aspectos complementares, não contraditórios, da natureza de Deus, assim como o são a santidade e o amor. Se aceitamos o amor e a misericórdia de Deus, Ele nos auxilia a satisfazer sua justiça e santidade. Caso rejeitemos o amor e a misericórdia de Deus, enfrentaremos sozinhos sua justiça e santidade. Um meio pelo qual Deus se revelava aos seres humanos e interagia com eles no Antigo Testamento era por meio das teofanias. Teofania refere-se a uma manifestação visível de Deus, geralmente temporária. Embora o Espírito de Deus não seja visível, Ele escolheu manifestar-se de diversas formas, conforme registrado no Antigo Testamento. Para Abraão, Deus apareceu em visões, como um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo e até na forma de um homem. Em um exemplo notável, Deus e 2 anjos apareceram como 3 homens, compartilhando uma refeição com Abraão, enquanto os anjos partiram para Sodoma, e Deus permaneceu para conversar com Abraão. Jacó viu Deus como um homem, e em um sonho, durante o qual lutou com ele, e afirmou ter visto a Deus face a face. A Bíblia também descreve essa aparição como o anjo. Moisés experimentou a manifestação de Deus em uma nuvem de glória e como fogo no Monte Sinai. Deus falou com Moisés face a face no tabernáculo e revelou-lhe suas costas, representando uma glória parcial, mas não sua face, que simboliza toda a sua glória. Deus se revelou à nação de Israel através de fenômenos naturais, como trovões, raios, nuvem, voz de trombeta, fumaça, fogo e terremotos, além de mostrar sua glória e enviar fogo de sua presença diante de todo o povo. Jó teve uma visão de Deus em um redemoinho, enquanto vários profetas, como Isaías, Ezequiel, Daniel e Amós, tiveram visões específicas de Deus, cada uma com características distintas. Além das mencionadas, a Bíblia registra outras manifestações que alguns acreditam ser o próprio Deus. No livro de Josué, capítulo 5, diz que um homem com uma espada na mão apareceu a Josué, identificando-se como príncipe do exército do Senhor. O título e o fato de não repreender Josué por adorá-lo levam à sugestão de que esta foi uma manifestação de Deus. No entanto, a narrativa deixa espaço para interpretar que Josué não adorou o príncipe, mas a Deus, devido à aparência do príncipe.
diversas aparições do anjo do Senhor nos registros bíblicos podem ser consideradas teofanias, manifestações visíveis de Deus. Por exemplo, o anjo do Senhor apareceu a Agar, falou como se fosse Deus, e ela o reconheceu como Deus. Vejamos. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê, pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Em outros relatos, a Bíblia descreve o anjo do Senhor em contextos que indicam sua associação direta com Deus. Alguns argumentam que o anjo do Senhor nunca é o Senhor, mas sempre um anjo literalmente. Essa perspectiva enfatiza que os anjos são mensageiros e agentes de Deus, e quando a Bíblia menciona o Senhor agindo através do anjo, é uma forma resumida de dizer que Deus agiu por meio do anjo. Em resumo, as aparições do anjo do Senhor no Antigo Testamento não são consistentemente teofanias. Alguns casos podem envolver manifestações diretas de Deus, enquanto outros são melhor compreendidos como visitas de anjos que representam Deus. A interpretação pode variar, mas é evidente que a expressão anjo do Senhor pode abranger tanto teofanias quanto manifestações angelicais simples. O Novo Testamento não documenta nenhuma manifestação visível de Deus em forma humana, exceto por Jesus Cristo. Cristo não era apenas uma teofania. Ele não apenas representava Deus na forma humana, mas ele era Deus encarnado, possuindo um verdadeiro corpo e natureza humanos. Ao contrário das manifestações angelicais do Antigo Testamento, o anjo do Senhor, mencionado em Mateus e Atos, parece ser simplesmente um anjo, sem evidências do contrário. Essa observação se alinha com a conclusão de que o anjo do Senhor no Antigo Testamento nem sempre representava diretamente o próprio Senhor. Por que, então, a ausência de teofanias no Novo Testamento? A resposta reside na completa revelação de Deus em Jesus Cristo. Jesus não apenas descreve, mas totalmente revela o Pai. Vejamos, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ele é a imagem visível do Deus invisível, o resplendor de sua glória e a representação exata de sua essência. Vejamos, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O Novo Testamento não carece de teofanias, pois em Jesus, Deus se revela de maneira plena e completa. Agora eu te pergunto, qual é o nome de Deus? A Bíblia diz que o homem será salvo por apenas um nome, vejamos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, embora o homem não possa compreender completamente a Deus. Deus tem usado diversas maneiras para se revelar à humanidade. Uma delas é o uso de diferentes nomes ou títulos para identificar a si mesmo. A seleção de nomes durante os tempos bíblicos, especialmente no Antigo Testamento, carregava uma importância muito mais significativa do que é comum nos dias atuais. As pessoas frequentemente escolhiam nomes que revelavam características, histórias ou naturezas específicas, e Deus também seguia esse princípio. Exemplos disso incluem a mudança do nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão, e de Jacó, enganador, para Israel, o que luta com Deus. No Novo Testamento, Jesus alterou o nome de Simão, audição, para Pedro, rocha. Conhecer o nome de Deus é testemunhar a manifestação de certos atributos e compreender o caráter que o nome representa. Deus utilizou diversos nomes como meios progressivos de revelar sua própria essência. Em Êxodo ele afirmou: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Essa declaração indicava que o significado do nome Senhor ou Jeová para Israel estava ligado à redenção e salvação.
Deus começou a associar seu nome com uma nova compreensão de seu caráter e presença, prometendo revelar-se de uma maneira renovada. Além de refletir seu caráter, Deus utilizou seu nome para indicar sua presença. Durante a dedicação do templo, Salomão reconheceu que Deus era onipresente, mas mesmo assim, orou para que seu nome estivesse ali. Embora a onipresença de Deus não pudesse ser limitada ao templo, a plenitude de seu caráter, representada pelo nome, poderia habitar lá. O nome de Deus representava sua autoridade, poder, presença e revelação de caráter. A importância do nome de Deus é enfatizada em várias passagens, onde Deus exige temor a seu nome, adverte contra o esquecimento do seu nome e promete bênçãos àqueles que conhecem e se lembram do seu nome. No Antigo Testamento, à medida que as necessidades surgiam na vida do homem, Deus revelava mais sobre si mesmo, utilizando diferentes nomes para essa auto-revelação. Quando Abraão necessitou de um cordeiro para o sacrifício, Deus se manifestou como Jeová Jiré, o Senhor que provê. Quando Israel buscava libertação, Deus revelou um significado previamente desconhecido do nome Jeová, associando-o à libertação e salvação. Em momentos de necessidade de cura, Deus se revelou como Jeová Rafa, o Senhor que cura. Para conduzir Israel à vitória sobre seus inimigos, Deus se apresentou como Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira, simbolizando nossa vitória. Assim, cada nome e título mencionado acima destaca aspectos significativos da natureza de Deus. Apesar disso, nenhum desses nomes oferece uma revelação completa da natureza divina. Muitos indivíduos no Antigo Testamento reconheceram essa limitação e ansiaram por conhecer mais profundamente a Deus, expressando seu desejo de saber seu nome. Quando Jacó lutou com o homem em Peniel, uma manifestação de Deus, ele solicitou: "Dize-me, rogo-te, como te chamas?" Embora Deus não tenha revelado seu nome, ele abençoou Jacó. Manoá, pai de Sansão, questionou o anjo do Senhor sobre seu nome e obteve a resposta: "Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso?" O profeta Agur indagou sobre Deus: "Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que sabes?" Olhando para o futuro ao tentar entender como Deus se revelaria ao aparecer como o Filho. A profecia de Zacarias aponta para um tempo em que o Senhor será o único rei sobre toda a terra, declarando que, naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Vejamos, o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia, haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Quando chegar a plenitude dos tempos, Deus atenderá aos anseios de seu povo e se revelará em todo o seu poder e glória pelo nome de Jesus. Jesus, equivalente grego ao nome hebraico Jehoshua, Jeshua ou Josué. A significação de Jesus é Jeová Salvador, Jeová nossa salvação ou Jeová é salvação. O anjo anunciou: "Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles." Essa ligação é evidente, já que a palavra grega para Jeshua é praticamente idêntica à hebraica para salvação, especialmente considerando que o hebraico antigo não usava vogais escritas. Portanto, a concordância exaustiva de Strong traduz Jeshua como Yeshua e a palavra hebraica para salvação como Yeshua. Entre todos que receberam o nome de Jehosbua, Joshua ou Jesus, o Senhor Jesus Cristo foi o único que verdadeiramente viveu de acordo com esse nome. Jesus representa a culminância de todos os nomes de Deus no Antigo Testamento, sendo o nome mais alto e exaltado revelado à humanidade. O nome de Jesus é a promessa cumprida de Deus, como declarado em Isaías. Vejamos: "Por isso o meu povo saberá o meu nome." E o nome será único. Vejamos: "O Senhor será rei de toda a terra." Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. A Igreja do Novo Testamento é identificada pelo nome de Jesus, enfrentando perseguições e sendo considerada digna de sofrer por esse nome. Pedro destaca a importância desse nome para a salvação, afirmando em Atos: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens,
pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo também enfatiza a exaltação do nome de Jesus, que está acima de todo nome, vejamos. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Confiamos no nome de Jesus em todas as nossas palavras e ações, ensinamos e pregamos em seu nome, expulsamos demônios, realizamos milagres, oramos pelos enfermos, tudo em nome de Jesus. No entanto, usar o nome de Jesus não é uma fórmula mágica. É necessário ter fé em seu nome e conhecer aquele que é representado por esse nome. Quando invocamos o nome de Jesus com fé, ele se torna presente e age, pois o poder não está apenas no som do nome, mas na obediência à palavra de Deus e na fé na obra de Jesus. O nome de Jesus revela completamente Deus, pois vemos, conhecemos, honramos, cremos e recebemos Jesus da mesma forma que vemos, conhecemos, honramos, cremos e recebemos Deus Pai. Se negamos Jesus, negamos o Pai, mas ao usarmos o nome de Jesus, glorificamos o Pai. A Bíblia profetizou que o Messias declararia o nome do Senhor. Jesus cumpriu essa profecia ao manifestar e declarar o nome do Pai, herdando o nome do Pai e revelando sua natureza por meio de milagres, curas, expulsão de demônios e perdão de pecados. Assim, Jesus demonstrou ser o Jeová do Antigo Testamento, sendo a revelação completa de Deus, pois habita corporalmente toda a plenitude da divindade, incluindo o papel do Pai, vejamos, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isaías capítulo 9 oferece uma das evidências mais sólidas de que Jesus é Deus, identificando-o como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vejamos, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Os termos menino e filho referem-se à encarnação, indicando a manifestação do Deus Todo-Poderoso e do Deus Eterno. Isaías profetizou que o Messias seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Descreveu ainda o Messias como o rebento do trono de Jessé, pai de Davi, e o renovador das raízes de Jessé. Jesus, descendente de Jessé e Davi na carne, revelou-se como Criador e fonte de vida em seu espírito. O profeta Isaías destaca que Jesus é Deus, indicando que ele vem e vos salvará, cumprindo-se nos milagres, curas e libertações durante seu ministério. Vejamos. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Além disso, Isaías afirma que alguém clamaria no deserto: preparai o caminho do Senhor, sendo João Batista quem preparou o caminho para Jesus. Miqueias reforça a divindade do Messias, indicando que ele viria de Belém Efrata, com origens desde os tempos antigos, desde a eternidade. O Antigo Testamento, portanto, claramente proclama que o Messias seria Deus. O Novo Testamento reforça essa divindade. Tomé confessou que Jesus era Senhor e Deus. Atos capítulo 20, versículo 8, afirma que a igreja foi comprada com o sangue de Deus, referindo-se ao sangue de Jesus. Paulo e Pedro descrevem Jesus como nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus e nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, respectivamente. Nossos corpos são templos de Deus e Jesus habita em nossos corações. Colossenses destaca que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus, evidenciando que ele é não apenas uma parte, mas a totalidade de Deus. A assertiva de que Jesus é Deus implica necessariamente que Deus assumiu uma forma humana, conforme descrito na Bíblia. O apóstolo Paulo declara que aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, foi recebido na glória, é Deus.
Vejamos. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Este versículo destaca que Deus foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto por anjos, crido no mundo e recebido na glória. E todas essas manifestações ocorreram em Jesus Cristo. João revela que no princípio o Verbo, Deus, existia, e posteriormente o Verbo se fez carne. O Verbo habitou na carne, sendo Jesus Cristo a encarnação visível de Deus. Esses versículos confirmam que Jesus é Deus manifestado em carne. Deus é originalmente um ser espiritual, sem carne ou sangue, invisível ao homem. No entanto, para tornar-se visível e derramar sangue inocente pelos pecados, ele precisou assumir uma forma física. Jesus Cristo não é um Deus distinto ou uma parte de Deus. Ele é o Deus do Antigo Testamento encarnado, o Pai, Jeová manifestado em carne para reconciliar a humanidade com Deus, preenchendo a lacuna causada pelo pecado. Ele adotou a carne como um homem veste um manto. Diversos versículos bíblicos afirmam que Jesus Cristo é o Deus do Antigo Testamento, revestido em carne com o propósito de autorrevelação e reconciliação. Paulo destaca que Deus estava em Cristo, realizando a reconciliação com o mundo. Vejamos. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Hebreus declara que Deus falou pelo Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser.